Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esse momento de meditação, de reflexão nas verdades de Deus. Nós precisamos conhecer as verdades de Deus, meus irmãos. Existe uma verdade. Entre os céus e a terra existe uma verdade. E quem é a verdade? Quem que é a verdade? O Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós precisamos ler a Bíblia, meditar nas Escrituras para conhecer mais e mais sobre as verdades do Senhor Jesus. Nós vamos meditar em Colossenses, capítulo 1, versículo 17 ao 20. O tema de hoje, meu irmão, que eu quero meditar com você é qual o tipo de igreja que agrada a Deus. Qual o tipo de igreja que agrada a Deus? Alguém pode dizer: uma igreja grande, cheia de gente, essa agrada a Deus. Pode ser, como também pode não ser. Ou também alguém pode dizer: não, a igreja que agrada a Deus é aquela igreja pequenininha, mirradinha, com pouquinha gente. Pode ser, como também pode não ser. Alguém pode dizer: não, a igreja que agrada a Deus é uma igreja bonita, uma igreja bem ornamentada, uma igreja bem equipada, uma igreja toda preparada, cheia de tecnologia. Pode ser, como também pode não ser. Ou também alguém pode dizer: não, igreja que agrada a Deus é igreja de chão batido, igreja que tem uns banquinhos mais ou menos de madeira, o telhado de palha de coco. Meu irmão, pode ser, como também não pode ser. Então, qual que é a igreja que agrada a Deus? Primeira coisa que nós precisamos relembrar: igreja é o povo de Deus reunido. É o povo de Deus. Jesus, o Espírito Santo, ele habita nas pessoas, não é no templo. Então, a primeira coisa que tem que cair por terra aí é esse entendimento do que é igreja. Igreja não é o templo. O templo é um local onde a igreja se reúne, porque a igreja é o corpo de Cristo. Aí também, meu irmão, nós precisamos lembrar que a igreja não sou eu sozinho e nem você sozinho também não. Então, essa ideia aí de que eu e Deus basta, eu não preciso de congregar, não preciso estar com ninguém, não preciso de ninguém. Isso é um pensamento mundano, carnal e diabólico. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Deus deu dons à igreja, ao povo de Deus. E aí, meu irmão, Deus não deu os dons para uma pessoa só. Ele deu para todos os membros. Então, cada membro do corpo, ele precisa ser ministrado e ele precisa ministrar na vida do outro, conforme o dom que Deus deu para cada um. Então, dito isso, sobre o que é a igreja, em primeiro lugar, agora qual igreja é essa que agrada a Deus? Qual povo que agrada a Deus? Qual lugar que agrada a Deus? Qual congregação que agrada a Deus? Falando agora sobre congregação de um modo geral. Meu irmão, onde Cristo é o cabeça, onde Cristo é o Senhor, onde Cristo é o dono da igreja, onde Jesus Cristo é o primeiro, onde Jesus Cristo é o centro. Ele é o único mediador, ele é o único digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Então, não importa como que é a estrutura do templo, importa é se Jesus Cristo é o cabeça daquele lugar. Isso é o que importa. Porque olha o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 17 em diante. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia. Olha para você ver. Jesus, sendo aqui o dono, porque ele é antes de tudo, tudo que existe
subsiste dele, ou seja, ele é o Criador. Se é o Criador, ele é o dono. E ele também é o cabeça. Se ele é o cabeça, ele é o Senhor. Ele que determina as regras. Ele é o cabeça. Não é o líder. Não é o conselho da igreja. Não são pessoas. É Jesus. Jesus que é o cabeça. Ele que é o verdadeiro conselheiro da igreja. É ele que determina as regras da igreja. E para a gente andar no padrão de Jesus, é só olhar a conduta de Jesus. Qual que era o caminhar de Jesus? Caminhar de amor, de misericórdia, de humildade, de intimidade com o Pai, de obediência ao Pai, obediência às Escrituras. Então, Jesus, sendo cabeça, sendo o Senhor, ele também é o princípio, ele também deve ter a primazia. Então, a igreja, a congregação, quando ela se reúne, ela tem que entender. Ela está reunida ali para invocar o nome do Senhor, para ser cheio da presença de Jesus, cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus ele tem que ter a primazia. A pessoa vai para o culto e ela fica ali preocupada se o pastor está, se o irmão A está, se o irmão B está. Mas ela não busca Jesus, não adianta nada. Uma igreja cheia de gente vazia, uma igreja onde a pessoa vai, mas ela mesma não está querendo se envolver com as coisas de Deus verdadeiramente. Então a igreja que agrada a Deus, a congregação que agrada a Deus, é essa aqui, ó, onde Jesus Cristo, ele é o centro. É a pessoa que importa, é a presença que não pode faltar, a presença de Jesus. A igreja que agrada a Deus, quando Jesus também aqui fala que ele tem que ter a primazia, olha o versículo 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. 20. E que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, meu irmão, a igreja que agrada a Deus é aquela igreja onde Jesus Cristo é o único mediador. O único ser que vai ligar o ser humano a Deus é Jesus. Não é doutrina, não é nenhuma regra, não é nenhuma prática. Não, meu irmão. É a fé em Jesus Cristo, não é um sentimento, não é o volume, a altura da voz, não é o tipo de pregação. É Jesus, meu irmão. Não é a estrutura. É Jesus, o único mediador, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo através do seu sacrifício. Guarde essa palavra no seu coração. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.